Olá, pessoal, tudo bem? Thiago falando. Hoje estou aqui com vocês para fazer mais uma prestação de contas. Quero mostrar aqui como estão os resultados das nossas recomendações, fazer alguns comentários, né, tanto para quem é cliente quanto para quem não é cliente da Capitalizo, entender o que nós estamos fazendo nesse momento, né, tanto nas estratégias de longo prazo quanto nas estratégias de curto prazo, tá? Eu lembro, pessoal, que no nosso site tem uma parte aqui escrito resultados. Quando a gente clica ali, tem a performance de todas as nossas estratégias, tá? Quero ver como é que funciona a carteira de micro e small caps, é só clicar lá. Vai ter um videozinho explicativo, vai ter o resultado histórico, né? E eu lembro que todas as nossas estratégias, né, aquelas mais antigas que a gente usa lá desde 2017, por exemplo, batem com folga os principais índices do mercado, né? Eu comento sempre que eu desconheço outra casa de análise ou gestora entregou mais resultado que a gente durante todo esse período. Claro que não é sempre que tudo funciona, a gente vai ter meses bons, meses ruins, anos bons, anos ruins, isso faz parte, mas historicamente a gente acaba entregando resultados fantásticos. E aqui nós temos o nosso relatório de desempenho diário ali, que tem como está no mês, né? E também no ano. Eu vou usar esse relatório aqui para a gente falar um pouquinho, porque está tudo mais condensado aqui as estratégias, tá? Quero começar com a parte de ações, né? A gente tem a carteira Thiago Brooks, a carteira Micro Small Caps, dividendo top crescimento internacional. A Thiago Brooks é uma carteira mais diversificada, mais com pensamento global, vamos dizer assim, né? Todas elas de longo prazo, tá? Micro e small caps, como diz o nome, é o objetivo ter small caps na carteira, de dividendos também, aqueles ativos que pagam bons dividendos. Top crescimento são empresas grandes, mas com potencial de crescimento. E a carteira internacional de ações, que é uma carteira que tem só ativos internacionais, tá? Não tem ativos brasileiros, tá? Lembrando que todas as alternativas que a gente recomenda lá fora também tem as opções em BDRs. O desempenho tá ok, né? No mês aí todas no positivo e no ano só a carteira micro e small cap tá negativa, 2% de queda, né? Lembrando que o índice de small caps esse ano está com 13% de queda, a carteira de dividendos está com 2,4% de alta, enquanto o IDIV está caindo 1,6% e as demais carteiras estão com desempenho mais positivo, até porque elas são as carteiras que também têm ativos internacionais. A Top Crescimento com 13,3%, o Ibovespa está caindo 5% e o S&P em reais está subindo 33%. O S&P em reais a gente poderia considerar o IVVB, tá? A carteira Thiago Brooks está com desempenho de 17,3%, né? Também contra o S&P e contra o Ibovespa, né? Lembrando que as duas, historicamente, principalmente a Thiago Brooks, está muito acima também do S&P em reais. E a carteira internacional, sim, essa aqui a gente poderia comparar mais com o S&P, né? Está com 38,6% de alta, enquanto o S&P 33,5%, né? E como eu falei, depois vocês podem olhar os desempenhos completos ali, todas batendo com folga seus benchmarks. Então a gente observa que aquelas carteiras que têm uma exposição internacional maior, elas estão performando melhor, né? Mas a gente não pode deixar de destacar que tem muita coisa barata, né? A gente acabou acertando algumas boas ações aí que subiram bem, né? O setor de banco na parte de small caps, algumas commodities, mas tem muita coisa barata na bolsa brasileira. Então, preferencialmente, o que nós estamos fazendo é aproveitar esses ativos que estão baratos na bolsa brasileira, principalmente esses que são atrelados ao mercado externo, tá? Especialmente na parte das exportadoras. Vindo aqui para as nossas carteiras diversificadas, nós temos a conservadora, moderada e agressiva, que seriam carteiras consideradas multimercados. Todas elas estão com desempenho acima do CDI, né? A conservadora 6,4, moderada 6,2 e agressiva 7,8. O CDI com 6% no ano. E o que acontece, né? A gente tem um efeito aqui que está atrapalhando um pouquinho os resultados tanto das carteiras diversificadas quanto da carteira de renda fixa, tanto da Capitalizo Research como da consultoria, que depois eu vou mostrar, que é o que, pessoal? O efeito da marcação a mercado daqueles títulos que são atrelados ao IPCA. Como o juro futuro subiu, esses títulos vêm sofrendo com a marcação a mercado. Porém, né, a gente sabe que mesmo podendo prejudicar um pouco a rentabilidade no curto prazo, a gente tem uma expectativa muito positiva para esses títulos e nós estamos também aumentando a posição nesses títulos. Então, a gente
acaba sacrificando um pouquinho o resultado no curto prazo para ter um resultado melhor ao longo do tempo, né? E isso prejudicou um pouco mais o resultado das carteiras, mesmo as 3 carteiras batendo o CDI, né? A gente tem a posição também em ativos como ouro, criptomoedas, que acabou compensando, né? Mas esse efeito, como é a maior posição que a gente tem nessas carteiras, são esses títulos IPCA+, eles acabam prejudicando um pouco o resultado no curto prazo, né? Tanto que a carteira de renda fixa está com 3,2% esse ano e o CDI está com 6%, né? Mas é uma coisa normal, a gente tem explicado para os clientes, mas é uma coisa que faz parte, e à medida que a gente tiver uma acomodação desse juro futuro, a gente vai começar a ver os títulos voltar a se valorizar, né? Então a gente vem aumentando a exposição, como eu falei mesmo, aumentando um pouquinho aqui a volatilidade, e isso vai fazer, claro, com que a nossa rentabilidade de longo prazo acabe sendo bem superior, justamente por aproveitar esses momentos aqui que esses títulos IPCA+, estão bem interessantes. A carteira de fundos imobiliários e REITs está com 3,2% esse mês contra 0,9% do IFIX, esse ano 5,5% e 2% do IFIX. A carteira está performando até um pouco melhor justamente pela exposição nos REITs, né, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. O mesmo motivo que o ano passado a carteira não performou bem, ao contrário, né, os REITs não performaram bem, mas esse ano eles estão performando bem melhor aí do que os ativos brasileiros, né? Então é importante ter esse equilíbrio da carteira, porque uma coisa às vezes acaba compensando a outra, né? Então é bacana pensar sempre nesse equilíbrio. Na parte de fundo de ações, a carteira está zerada no ano, né? 0,1 de alta contra menos 5 do Ibovespa. E de criptomoedas, né? A nossa carteira está com 64% de alta contra 74% aqui do Bitcoin. Reiterando, né, pessoal, depois vocês podem olhar ali na parte de resultados, todas as carteiras batem, né, os seus respectivos benchmarks. Eu vou até como dar exemplo aqui de renda fixa, né? A de renda fixa, por exemplo, está com 105% contra 64% do CDI. Então, a gente entende que no curto prazo pode ter essa volatilidade, mas o nosso objetivo é, ao longo do tempo, trazer ganhos para a carteira, né? Ganhos superiores ao do mercado. As estratégias de curto e médio prazo estão meia boca, né? A de swing trade ficou negativa, a gente fez uma operação ruim na Uzi Minas, né? Claro que ela é parte de um pedaço, né? A gente normalmente entra com 4 papéis, então como a Uzi Minas deu um stop grande, acabou trazendo a rentabilidade para baixo, aí negativou no ano, a 1% negativo, do rastreador está 3% positivo, long short a menos 5,6%, mas a de long short ela é bem descorrelacionada, né? Tem anos que a bolsa está subindo, a gente está caindo, e tem anos que a bolsa está ao contrário, né? Então ela é bem descorrelacionada, e a carteira Top Pix, que é a que está vindo bem esse ano, 21% de alta contra o mercado aqui, menos 5% do Ibovespa. E aqui nós temos as carteiras da consultoria, que são carteiras mais novas, a carteira de renda fixa, né, que é uma carteira de renda passiva, que basicamente tem ativos de renda fixa, ela hoje está bem exposta ao IPCA+, então ela acaba sofrendo mais no curto prazo, ela está com 1,2%, enquanto o CDI está com 2,2%. A carteira iniciou no final de abril, e a carteira de ações da consultoria, ela tem uma pegada muito parecida com a carteira Thiago Prux, só que a gente consegue maximizar mais o resultado no curto prazo, principalmente olhando aquelas empresas que têm perspectiva de divulgar resultados melhores no curto prazo, né? Então a gente acabou iniciando ali a contagem da carteira no final de abril, foi praticamente aí no fundo do mercado, isso acabou ajudando aqui o desempenho da carteira, está com 21%, contra uma baixa de 5% do Ibovespa no período, tá certo? Lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar os nossos contatos aqui na descrição, tanto para quem é cliente, para quem não é cliente, quer dizer conhecer um pouco mais a respeito da Capitalizo, da parte de consultoria ou da parte de research. Estamos totalmente à disposição, né, e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Lembrando, as melhores recomendações do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.